Qual é a importância do lugar santo e como se interpreta passagens bíblicas que fazem alusão a um futuro em Jerusalém? Então os Seleucidas cuidavam daquilo e dali procedeu uma determinada dinastia, a dinastia dos Antíocos. E foi Antíoco Epifânio III que foi a Jerusalém, tomou Jerusalém e imolou um porco, o que para os judeus era um negócio completamente abominável, uma abominação desoladora na mentalidade dos judeus, um sacrilégio terrível. Foi o que o Antíoco Epifânio fez alguns séculos antes de Jesus, lá no altar de Jerusalém. Então, ele virou aquele ato, aquela ação de Antíoco Epifânio, virou um arquétipo. Quando Jesus fala disso em Mateus 24, do verso 15 para frente, ele está aludindo àquela profecia que já era cumprida, que todos reconheciam que ela já tinha ganho o seu cumprimento em Antíoco Epifânio, mas as profecias bíblicas carregam essa peculiaridade. Frequentemente, elas são multidimensionais na perspectiva da reaplicação dela, numa perspectiva ampliada, numa espécie de espiral crescente na linear do tempo e da história, que vai aumentando a crescência espiralada, de modo que, às vezes, uma profecia já cumprida numa outra geração se repete de maneira superlativa e numa outra geração se repete de maneira superlativa, como é o Apocalipse. Pastor Caio, o que é o sacrilégio terrível que Jesus fala em Mateus 24, verso 15, quando diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que significa isso? É a pergunta dele. De fato, essa é uma tradução moderna que você colocou aqui. As versões antigas, quase todas, carregam a palavra, a expressão, não o sacrilégio terrível, mas o abominável da desolação. É a palavra, é a frase mais comum no lugar de sacrilégio terrível, mas que acaba dando na mesma coisa. Não tem praticamente muita variação. É uma alusão, como o próprio Jesus disse, como disse o profeta Daniel, está escrito aí, que nos remete lá para o texto de Daniel. E no texto de Daniel, quando você lê o ambiente daquela profecia e reconhece os personagens históricos daquela profecia, você vê que aquela é uma profecia já cumprida. Nos dias de Jesus, ela já tinha se realizado. E tinha se realizado, sobretudo, quando Antíoco Epifânio, que fazia parte da dinastia dos Seleucidas na Síria, que era o Seleuco, foi um dos generais de Alexandre o Grande, a quem tocou a dominação daquela região que ficava onde hoje é a Síria, Jordânia e parte da Arábia Saudita, toda aquela região ali. Então os Seleucidas cuidavam daquilo e dali procedeu uma determinada dinastia, a dinastia dos Antíocos. E foi Antíoco Epifânio III que foi a Jerusalém, tomou Jerusalém e imolou um porco, o que para os judeus era um negócio completamente abominável, uma abominação desoladora na mentalidade dos judeus, um sacrilégio terrível. Foi o que o Antíoco Epifânio fez alguns séculos antes de Jesus, lá no altar de Jerusalém. Então, ele virou aquele ato, aquela ação de Antíoco Epifânio, virou um arquétipo. Quando Jesus fala disso em Mateus 24, do verso 15 para frente, ele está aludindo àquela profecia que já era cumprida, que todos reconheciam que ela já tinha ganho o seu cumprimento em Antíoco Epifânio, mas as profecias bíblicas carregam essa peculiaridade. Frequentemente, elas são multidimensionais na perspectiva da reaplicação dela, numa perspectiva ampliada, numa espécie de espiral crescente na linear do tempo e da história, que vai aumentando a crescência espiralada, de modo que, às vezes, uma profecia já cumprida numa outra geração se repete de maneira superlativa e numa outra geração se repete de maneira superlativa, como é o Apocalipse. O Apocalipse está praticamente todo ele cumprido. Quase todo ele com algumas poucas coisas.
Agora, o que você vê é a repetição dos fenômenos apocalípticos, que se esgotaram praticamente quase todos eles nos dias de João na ilha de Pátimas, irem ficando iguaizinhos à descrição do Apocalipse à medida em que a linha da história cresce na direção do que a gente chama de futuro, nesse espiral crescente e superlativizante dos fenômenos, de modo que o que aconteceu nos anos 70, 80, 90, 100 do primeiro século vão se repetir crescentemente até chegar nos nossos dias, onde a leitura do Apocalipse já quase não carece de muita interpretação, porque a aplicação se tornou cósmica no mar, em todos os oceanos, em todos os rios, em todas as fontes das águas, em todo o planeta, em todo o clima, em todo o mundo, em toda a criatura. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o que falta se cumprir do Apocalipse vai se cumprir nessa crescência, até atingir o ponto ômega do seu cumprimento. Essa pergunta que você fez tem exatamente a mesma perspectiva. Ela se cumpriu de novo no ano 70 da nossa era. Jesus falou isso e foi crucificado, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Algumas décadas depois, o general Tito de Roma cercou Jerusalém, tomou Jerusalém e houve uma derrubada geral de tudo. Roubaram tudo, levaram todos os utensílios sagrados. Para você ter uma ideia, eles conseguiram terminar o Coliseu em Roma com o ouro, com a prata e com o dinheiro que eles tinham saqueado de Jerusalém, especialmente do Templo de Jerusalém, que foi se transformar no Coliseu de Roma. Isso no ano 70 da nossa era. Depois a gente vem no início do segundo século, já nos dias do imperador Adriano, quando ele mudou o nome de Jerusalém para Aleia Capitolina e imolou outra vez e botou um altar dedicado a um deus grego no lugar do templo em Jerusalém, onde tinha sido o santuário, o Santo dos Santos, e outra vez imolou animais em profanação, em manifestação de sacrilégio do ponto de vista dos judeus, no mesmo lugar. E em todas as ocasiões, todos os que escaparam desses atos de cerco, prenunciados aqui na pergunta que você nos trouxe, já listados alguns deles por mim, todos escaparam fugindo para os montes. Foi o que aconteceu também no ano 70. Todos os que tinham ouvido a profecia de Jesus, quando viram que estava acontecendo o cerco de Jerusalém, a maioria das pessoas foram embora para longe, porque sabiam que o destino da cidade estava definido. Então, essa é uma resposta histórica com aplicações escatológicas numa crescência linear espiralada para o futuro. Eu espero que, apesar do resumo, alguém tenha entendido o que eu falei aqui.